Lua branca e formosa, da terra és dona, Senhora das marés, Senhora das colheitas e dos animais. Lua prateada dos mistérios, me responda, Senhora, dona das ondas cerebrais, dona da transcendência, da transferência, a minha existência. Peço-vos, Senhora, ilumina, ilumina, pérola sensível, adornada de estrelas, Senhora das três passagens, que multidões domina, ilumina, ilumina. Lua branca e formosa, da terra és dona, Senhora das marés, Senhora das colheitas e dos animais. Lua prateada dos mistérios, me responda, Senhora, dona das ondas cerebrais, dona da transcendência, da transferência, a minha existência. Peço-vos, Senhora, ilumina, ilumina, pérola sensível, adornada de estrelas, Senhora das três passagens, que multidões domina, ilumina, ilumina. Bom dia, gente linda, que delícia! Muito obrigada pela companhia. Tem gente da Austrália aqui. Muito bom. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Nossa, esse hino, gente, esse hino, Lua Formosa, foi canalizado pela Ana Vitória Vieira Monteiro, fundadora da ONG Paz Sem Fronteiras, da qual eu faço parte. E eu quero dizer para vocês que essa live sobre beleza talvez seja a live mais espiritual de todas que eu já fiz. Olha, claro que eu vou falar de coisas práticas, né? Relacionadas ao que eu considero beleza,
Mas assim, foram muitas perguntas. Eu consegui inclusive resgatar perguntas de umas 2, 3 semanas atrás, quando eu coloquei, né, perguntas sobre beleza, pedindo para vocês perguntarem. Minha intenção naquela altura era fazer uma live, eu não consegui, porque muitos outros assuntos urgentes entraram na frente. Então eu queria saber, perguntar para vocês, está tudo bem aí com som, com imagem, tecnicamente está tudo bem? Enquanto eu escrevo aqui o assunto da live, beleza e espiritualidade. Tá tudo bem aí, gente? Me fala. Cadê aqui? Epa, consegui. Tá tudo bem? Maravilhosa. Esse maravilhosa é para as questões técnicas? Ok. Bom dia, bom dia. Bom, me falem aí, se tiver algum problema técnico, tá perfeito? Pronto, maravilhoso. Olha que a minha exigência de perfeito é alta, hein? Sou virginiana. Tá perfeito mesmo, né? Porque assim, ó, eu tô com dados do celular e eu vim aqui para um lugar que eu queria estar com esse quadro atrás, onde os dados do celular não estão assim bombando totalmente, mas se ficar fraco, vocês me avisam e eu mudo, tá? Aí eu vou pedir assim, ó, se vocês tiverem alguma pergunta, porque esse assunto beleza e espiritualidade pode trazer algumas questões. Se você tiver alguma pergunta, obrigada, tá? Vocês colocam aqui na caixinha, tá? Na caixinha de pergunta, porque Portugal, beijo, que lindo, Bela de Portugal. Teve alguém da Austrália, que eu não registrei o nome, eu tava no meio do hino. Então assim, gente, pra começar, vamos ver por onde eu começo. Talvez eu precise fazer mais de uma live sobre beleza e espiritualidade. Primeiro, pra mim, a beleza é a materialização da espiritualidade. Na verdade, a matéria, né? Tudo que se materializa nessa dimensão material, é redundante, mas é importante falar assim, tudo que se materializa antes existiu como ideia, como energia. Então, tudo que hoje está nessa dimensão mais densa, que está materializado, antes surgiu como um pensamento, como um sentimento. Então você pode observar que na sua vida, todas as suas crenças, todas as suas palavras que brotam dos conteúdos do seu coração acabam se materializando. Eu tenho orientado vocês já há muito tempo a prestarem atenção ao que vocês falam, a não reclamarem, porque quando a gente reclama, a gente está clamando por aquela situação que a gente não gosta, então a gente está trazendo de volta aquela situação que a gente não gosta, a gente está materializando algo que a gente não quer. Então assim, toda a essência de cada religião, seja ela qual for, traz muito essa ideia, olha a ideia, o campo das ideias, traz muito essa verdade, essa lei de que tudo que eu transmito através de ações, palavras e sentimentos vai se materializar. Então não reclame, confie, faça a sua parte, né? Emita a sua opinião, haja para a transformação, mas não precisa ter a reclamação, não precisa ter a condenação, apontar o dedo para o outro, né? Não precisa, porque a gente realmente só consegue transformar a vida e se transformar a partir dessa autoinvestigação, dessa autotransformação. É assim que a gente consegue mudar o nosso dia a dia e aí entra no tema da live, a gente consegue se transformar. Porque a beleza verdadeira tem a ver com autoimagem, tem a ver com consciência. Então assim, se eu tenho consciência que eu só manifesto coisas positivas, coisas construtivas, coisas que são benéficas para mim e para as pessoas, essa consciência se materializa no meu corpo. Porque hoje eu sei, por observação e por estudo, que o nosso corpo é o nosso inconsciente. Olha que coisa interessante. Por que o nosso corpo é o nosso inconsciente?
Ele é a dimensão material do nosso ser que comporta nosso espírito, nossas emoções, nossa energia vital e a nossa matéria. Então, nós não somos só matéria. Nós somos seres materiais, espirituais, emocionais, energéticos, relacionais. Nós temos muitas dimensões coexistindo. E a matéria é a dimensão mais densa, é a última dimensão. É quando essa energia se condensa, se fortalece e se materializa. Então, dentro da ciência, para quem é mais racional, e eu sou super racional também, dentro da ciência, a fórmula da matéria é energia condensada. E essa energia, ela vem de um plano sutil. Ela vem das nossas emoções, ela vem do nosso pensamento. Então, já foi provado que cada pensamento desloca uma molécula de matéria. Gente, o nosso pensamento interfere na matéria e o nosso pensamento se materializa no nosso corpo. Então, o que eu tenho dito para vocês, né? Quando uma doença se estabelece fisicamente, quando um sintoma se materializa no nosso corpo, é porque a nossa alma já gritou, nosso coração já berrou, brincando, nosso coração não berra, ele fala baixinho, por isso que a gente tem que silenciar para escutar o coração. Mas assim, as nossas dimensões mais sutis, né, nossos planos mais sutis mesmo, essa é a melhor palavra, já se manifestaram de várias maneiras. Assim, a vida, Deus, já mandou muitas mensagens através de pessoas, através de situações, através do caos na nossa vida. Então, assim, a gente está sempre recebendo informações, seja do que está à nossa volta, seja das nossas relações e seja do nosso corpo, sobre os nossos passos, sobre se a gente está dando passos certos, sobre a nossa benevolência, sobre a característica positiva ou negativa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, assim, eu tenho certeza que você que está aqui nessa live já observou na sua vida, quando você está num estado de espírito positivo, né? Onde você está, de alguma maneira, sentindo amorosidade dentro de você e podendo transbordar isso para o mundo, para as suas relações e principalmente para você mesmo, você já observou que começa a acontecer, começa a atrair, é que isso está tão batido já de falar, né? Mas começa a se manifestar em torno de você situações muito positivas. E mesmo quando manifesta uma situação aparentemente negativa, você consegue enxergar dentro dessa situação negativa algo que você aprendeu, alguma positividade, algum ganho, algum crescimento. Então, assim, o seu estado é positivo e, portanto, você enxerga tudo que é positivo. É o que eu tenho dito para vocês. A gente olha os mundos com os olhos que a gente construiu. E esses olhos estão na matéria, mas são os olhos do espírito. Então a autoimagem tem tudo a ver com espiritualidade e com beleza verdadeira. Olha, eu tenho tanta coisa para falar para vocês sobre isso, assim. Eu queria começar até lendo as perguntas, mas essa dimensão espiritual da beleza é a única que existe. Então, assim, o nosso corpo é o nosso inconsciente. Por quê? O que é inconsciente? Vamos lá, assim, de coisas muito simples e muito básicas. O inconsciente, assim, faz de conta que a nossa consciência é uma montanha. Não, é um iceberg. É uma montanha no meio do mar. É uma montanha submersa. A pontinha dessa montanha submersa no mar é o nosso consciente. É o que a gente tem lembrança, é o que a gente acessa no dia a dia, né? É o nosso inconsciente. Aqui a pontinha, ó, 10%, digamos assim. E toda essa parte que está embaixo d'água, que está submersa, é o nosso inconsciente. O nosso subconsciente, é o que está submerso nas águas mais profundas. O que é esse inconsciente, esse subconsciente? É a nossa ancestralidade, são as memórias que a gente herdou e como vem de
de várias gerações e vem de muita coisa, inclusive vem da própria natureza, do reino animal e vegetal, porque nós somos a tecnologia da vida experimentada em todos os seres que existem e já existiram na face da Terra. Isso é uma das coisas que eu estudo hoje dentro da ecopsicologia. Então, essa memória é uma memória ancestral e é uma memória, por exemplo, da nossa primeira infância, dos nossos 7 anos, mais ou menos, onde a gente experimentou coisas que a gente não lembra e principalmente experimentamos traumas e que por serem muito doloridos e por sermos criança, não darmos conta de lidar com aquele trauma, digerir aquele trauma, transformar aquele trauma, o que é que a gente faz? É um mecanismo de defesa legítimo. A gente coloca aquela experiência no esquecimento. A gente joga para o inconsciente. E esse inconsciente fica onde, gente? Fica materializado no nosso corpo. Então é muito comum numa sessão de massagem profunda, numa sessão de tantra, numa sessão de terapia corporal, a pessoa ativar memórias e sentimentos doloridos, sofridos da primeira infância ou da própria ancestralidade. Às vezes vem um conteúdo de medo que a pessoa não sabe de onde veio, ela nunca experimentou nessa existência. E a visão sistêmica explica isso. Ela não experimentou na vida dela, mas ela herdou, porque a visão sistêmica mostra que nós não estamos isolados da nossa ancestralidade, que nós somos uma continuidade da ancestralidade e também uma continuidade da natureza. Então, o nosso corpo é um fractal, é uma extensão da mãe natureza. Nós somos feitos dos 4 elementos, né? Água, nosso corpo é 2/3 de água, enquanto o planeta Terra é 3/4 de água. Nosso corpo tem fogo, tem calor, tem a chama da vida, tem a temperatura que nos aquece e nos equilibra. Nosso corpo tem fogo completamente. O nosso corpo tem o ar, a gente só está vivo porque está respirando o tempo inteiro e trocando com todos os seres do planeta esse ar que a gente respira. E o nosso corpo tem terra, que é o carbono, é a materialização. Então, assim, eu preciso passar por essas abordagens para explicar para vocês que o nosso corpo é um fractal, é um exemplo, é uma manifestação da mãe natureza. Em particular, é como se a gente carregasse a mãe natureza aqui no nosso próprio corpo. E tem a dimensão espiritual também, que seria o 5º elemento, que é o éter, que também está na natureza. Então, assim, como é que eu vejo a beleza verdadeira? É a vitalidade, é a energia vital. É essa luz, esse brilho, essa energia que pulsa dentro de tudo. Então, assim, eu tenho experienciado, principalmente no xamanismo, essa visão, muitas vezes com os olhos físicos, dessa luz que vibra dentro de tudo que existe, tudo que tem vida. Então, essa luz que eu comecei a ter a chance, a oportunidade de ver na mãe natureza, eu comecei a enxergar em mim também. Então, eu me lembro do primeiro trabalho, claro que eu já tinha enxergado isso antes muitas vezes, né? Quando eu comecei, inclusive, a ter experiências com a natureza, com o ambiente natural, desde que eu sou pequena, vivendo em sítio, quando eu fui impactada pelo Pantanal, né? Quando eu conheci o Pantanal. Porém, eu tive acesso a uma dimensão espiritual quando eu entrei no xamanismo. E eu lembro a primeira vez que eu me olhei no espelho, depois de um trabalho xamânico, e eu enxerguei a minha alma através dos meus olhos. Ela sempre esteve lá. Eu é que não tinha capacidade de enxergar. E eu enxerguei o brilho da vida dentro de mim. E a partir de então, esse brilho acordou, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, não tem nada a ver com religião. Isso, quando a gente inclusive coloca uma roupa, né? A gente coloca uma roupa por quê, né? A gente busca transmitir uma imagem dependendo do nosso estado de espírito. Não tem a ver com uma religião. Tem a ver com o estado de espírito. Tem a ver com o que a gente está vibrando no nosso coração, na nossa alma. E às vezes, inclusive, a gente está mal e a gente coloca, né, uma roupa, uma vestimenta
para ver se equilibra um pouco aquele estado de espírito que está negativado, né? Te bota uma cor, ou a gente se veste de acordo com o estado de espírito para corresponder com esse estado de espírito, ou para tentar equilibrar quando está muito negativo. Então, assim, o estado de espírito, né, a presença da nossa alma, do nosso brilho, da nossa energia vital, não tem nada a ver com religião, gente. Senti agora de falar isso para vocês. Tem a ver com estar presente, encarnado dentro do seu corpo. Tem a ver com assumir a vida, tomar posse da vida. E aí, dentro da constelação familiar, uma das ordenações que a gente faz com a mãe é de tomar posse da vida, né? Quando a pessoa, inclusive, tem problemas, questões na relação com a mãe, ela não consegue tomar posse da vida. Então, olha como é profundo esse assunto da beleza. Acho que eu vou precisar fazer algumas lives sobre isso. Porque, assim, se a pessoa não toma posse da vida, porque ela não aceita o portal da vida dela, que foi a própria mãe, como é que ela pode receber essa energia vital que é o que nos ilumina de dentro para fora? Fica difícil. É quando a pessoa pode materializar depressão, doença, negatividade, autodestrutividade, fracasso. Olha só. Olha, gente, continua tudo bem aí, né? Tem muita pergunta, eu acho que eu vou ter que começar a abrir essa caixinha. Muita pergunta, perguntas práticas. Quero responder tudo, tá? Quero dizer, tá? Vamos lá, vamos seguir esse pensamento dessa dimensão mais profunda da beleza. Eu sempre fui um modelo de beleza. Eu falo isso, assim, com muita tranquilidade, porque, assim, com 7 anos de idade, gente, eu tava num filme de meu pai, um filme muito doido, um curta-metragem, né? Meu pai é artista plástico e nessa época estava tendo um grande movimento de romper com os paradigmas da expressão artística, então estava começando a ter na cena artística brasileira uma busca de uma revolução sobre a linguagem artística, né? E meu pai começou a fazer vídeos e montar instalações em bienais de artes plásticas, onde ele extrapolava um pouco a expressão, né? A maneira de expressar a arte. Então ele começou a fazer filmes para colocar junto com as artes plásticas. E eu, com 7 anos, estava fazendo os filmes de meu pai, eu estava com a minha imagem sendo colocada em jornais, né, como referência de beleza naquela cena. Eu era uma criança de 7 anos, então não tinha nenhum apelo de beleza, ou nesse lugar que vocês podem pensar, era natural, a beleza, a estética já estava na minha vida. Se eu nego isso, e hoje eu tenho consciência, se eu nego isso na minha história, na minha trajetória, eu estou pecando, eu estou indo contra algo que Deus colocou como tema da minha existência. Então a beleza é tema da minha existência, não é tema da existência de todas as pessoas. E essa beleza tem muitas formas. Então, assim, cada pessoa tem o seu formato de beleza, né? Nosso espírito, nossa alma está encarnado num corpo. Então a gente está formatado, a gente tem um formato que é, como eu digo para vocês, é como a gente se encaixa no mundo, é como a gente se encaixa nesse grande quebra-cabeça e como a nossa vida passa a fazer sentido. Então, quando eu parei de brigar, por exemplo, com a minha beleza e assumir isso como tema na minha vida, eu pude ver que essa beleza também está a serviço da espiritualidade. Uma coisa não é contrária à outra. Porque hoje eu também percebo que a beleza tem a ver com harmonia, tem a ver com estado de espírito, tem a ver com paz, tem a ver com tranquilidade, tem a ver com amor próprio, com autoaceitação. Então, assim, no início da minha carreira de atriz, onde essa beleza fica muito exposta e é muito julgada e é muito falada, eu confesso que eu comecei a me perder um pouco nesse lugar. Eu comecei a entrar numa vaidade que não é uma vaidade de busca da minha inteireza e de manifestar minha beleza genuína. Eu comecei a entrar numa vaidade onde eu comecei a olhar para modelos fora de mim. Como eu estava me tornando um modelo de beleza, eu comecei a buscar outros modelos e a me perder de mim própria. Então olha que interessante. E passei a não me achar bonita.
E antes disso também, na adolescência, claro, a gente busca a aprovação dos outros. E, por exemplo, se a gente está apaixonada, esse outro não nos aprova, não nos acha belo, não manifesta admiração, a gente se sente mal, a gente se sente diminuída. Então, assim, esse olhar para fora não está a favor da beleza verdadeira, tá, gente? Não tem problema você admirar a beleza de outras pessoas, porém, a sua beleza está dentro de você. O seu modelo de beleza é único, é lindo, é maravilhoso. Eu já vi pessoas assim completamente assimétricas, né? Porque hoje inclusive tá essa moda aí de harmonização, né? De mexer em tudo, mexer na cara, mexer em tudo. Não tem problema, se você sente vontade e se isso não é uma obsessão, não vai fazer mal nenhum, só vai fazer bem. Vou falar disso também, tá? Mas assim, eu já vi pessoas completamente assimétricas e que não tem alguma coisa dentro do padrão, né? Ou o nariz não é no padrão, ou os olhos não é no padrão, a boca não é no padrão, assim. Uma pessoa que tá fora da moda. E essa pessoa tem uma inteireza, essa pessoa tem uma presença, nossa, essa pessoa tem um amor próprio, que você olha e você fala, meu Deus, que mulher linda, que homem lindo, sabe? Você sente essa energia vital, você quer estar perto dessa pessoa. Então, assim, essa beleza, que é uma beleza só externa, que é uma beleza artificial, que não encontra conteúdo por dentro dela que corresponda ao que está fora, ela inclusive acaba muito rápido. Porque da mesma maneira que eu já vi pessoas completamente fora do padrão e do modelo de beleza, serem lindas, maravilhosas e ter um magnetismo que a gente não quer sair de perto dessa pessoa, também já vi pessoas esteticamente perfeitas que a gente, em 5 minutos, não quer mais estar perto, né? A pessoa começa a mostrar a verdade. Tem um mestre da floresta, o mestre Gabriel, que tem uma frase que eu adoro, que é assim, quanto mais tenta parecer o que não é, mais mostra o que é. Então, assim, gente, a beleza externa é uma materialização do espírito. O nosso corpo é uma materialização do nosso inconsciente. Então, assim, hoje eu sinto o meu corpo muito saudável. Eu tenho uma consciência corporal que eu sempre tive, porque eu também sempre vivi muito próxima à natureza, né? Eu cresci em sítio. E eu tenho uma grande dádiva, que é o ser baiana. Então, antes de começar a responder as perguntas, eu sinto de falar disso, ou será que eu já vou para as perguntas? Acho que eu já vou para as perguntas. Porque tudo isso tá dentro de tudo isso, tá? Então, vamos lá. Não há perguntas? Ah, tá. De repente aqui quase não aparece. Como a genética interfere? Olha aí. Já era isso que eu ia falar. A sincronicidade. Aliás, a gente entrou hoje na onda encantada da Terra Vermelha, dentro do Sincronário da Paz. E a gente vai ter agora 13 dias de muita sincronicidade. Então eu ia falar exatamente sobre isso. A genética, tá? Então assim, eu tenho a bênção de ter uma genética maravilhosa. Então, olha só que maravilha, que assim, é importante, se a pessoa não teve tudo isso e teve uma dessas coisas, já agradece. E se não teve nada disso que eu vou falar para vocês, você constrói, você cria, sai da reclamação, que foi o que eu falei no início da live. Então, olha, eu tenho uma genética maravilhosa. Primeiro, uma genética de saúde. Depois, um comportamento da minha mãe muito consciente. Né? Onde numa época que as pessoas estavam dando leite em pó para os seus filhos recém-nascidos, minha mãe estava amamentando e amamentou 5 filhos até muito mais de 1 ano. Minha mãe, né, tinha esse aprendizado, essa busca dentro do conhecimento hippie, dessa conexão com a natureza, né, com essa busca de equilíbrio, de harmonia, de interação com o que é natural. Ela estava pronta para viver a maternidade com toda a plenitude, ela queria isso, ela buscava isso. Então eu recebi todos os anticorpos no leite da minha mãe e eu recebi muita saúde através disso. E eu sou baiana. Gente, sabe o que significa ser baiana? Olha, eu vou dizer pra vocês, eu tenho muita gratidão pela minha origem baiana, porque assim, ó, eu tenho claramente, talvez não tenha no tom da minha pele, mas eu tenho claramente a presença da origem africana no meu corpo, tá? Que isso tem tudo a ver com energia vital e com saúde. Eu tenho
também, com certeza, a presença da raça europeia e tenho também, sem dúvida, a presença dos indígenas. Então, assim, eu tenho um caldo de combinação de uma genética tão potente. Eu criei cavalos, né? Então, eu estudei genética. E a gente aprende, por exemplo, né, quando a gente está trabalhando com a genética na criação de cavalos, que quando você tem linhagens puras e potentes e cheias de qualidade, e você junta essas linhagens, né, na cruza para gerar uma nova família, acontece uma explosão de qualidade. Então a diversidade na união genética também propicia riqueza e abundância de força dentro da nossa genética. Até nisso a diversidade colabora. Eu aprendi no estudo da genética, quando eu criava cavalos, que quando fica um criador de cavalos, né, isso acontece com qualquer espécie, sempre assim na mesma família, a mesma família não mistura, não abre para respirar com outras genéticas, não tem essa troca rica entre raças, né? Quando você fica só numa raça, só numa família, só na monocultura, vai atrofiando a genética e a materialização, ou seja, a parte física dos indivíduos que estão sob aquela pobreza de materialização, pobreza genética. Então, assim, eu sou de um lugar que tem todas essas etnias combinadas e eu sinto em mim o melhor delas. Eu olho, eu ativo o melhor dessas etnias em mim. Então, sim, eu tenho uma genética muito maravilhosa que eu aproveito, que eu honro, que eu agradeço. Então, gente, isso também serve para dizer para vocês que o nosso corpo é algo muito sagrado. Nosso corpo é a morada da nossa alma, do nosso espírito, da nossa energia vital, seja lá como você queira chamar. Isso aqui não é religião, isso aqui é a verdade. Então, assim, quando a gente faz a passagem, né, quando essa luz, quando essa energia vital vai embora para algum outro lugar que a gente não sabe ainda qual é, e na hora certa a gente saberá, fica só a matéria e vai alimentar outras formas de vida. Mas aquela energia, aquela luz sai dessa matéria. Então essa matéria neste momento é a casa, é a morada da nossa alma, do nosso espírito. Não existe nada mais sagrado do que isso. É o templo mais sagrado do que qualquer outro. O meu corpo é mais sagrado do que qualquer igreja, sinagoga, sei lá. Vê aí, qualquer templo. Esse é o primeiro templo. E é o templo que a gente vai construindo através das nossas experiências. Então, por exemplo, tem muitas terapias de relação com o corpo, onde fica muito claro e o terapeuta faz leitura de traumas que a gente teve ao longo da nossa vida inteira. Eu já tem uma terapia dessa que chama microfisioterapia, né? Gente, a moça terapeuta, ela falava assim, ó, você viveu uma situação difícil em janeiro de 2019. Sei lá, tô aqui. Você viveu uma situação difícil no mês de julho, quando você tinha 15 anos. A mulher falava coisas surreais. Isso estava no meu corpo. Então o corpo não esquece. O corpo materializa tudo e o corpo fala. Então, assim, o nosso corpo é a nossa espiritualidade materializada. O nosso corpo é a materialização da nossa alma, do nosso espírito, das nossas experiências e de toda a experiência da nossa ancestralidade. Então, assim, beleza é pura espiritualidade. É isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos lá na caixinha. Como ficar magrinha na menopausa? Como ficar magrinha na menopausa? Então, assim, isso se conecta com o assunto da genética também, né? Eu sou de uma família onde as pessoas têm um corpo saudável nessa questão da magreza. Mas eu quero trazer outros aspectos sobre isso, né? Como eu falei, minha mãe sempre estudou esse modo mais saudável de viver, né? Esse estilo de vida mais saudável. Ela saiu da cidade e foi para um sítio com os filhos, né? Ou ter alguns filhos lá, inclusive, quando estava todo mundo numa sociedade de consumo, querendo viver na cidade grande, estava começando a moda dos shoppings, minha mãe estava fazendo um movimento contrário. Eu, adolescente, nem gostava muito disso, mas recebi todos os benefícios dessa decisão. Então, assim,
a gente precisa buscar esse contato com a natureza. A natureza é a grande fonte de vida e saúde. Então, esse equilíbrio da nossa energia, né, dos elementos naturais que compõem o meu corpo, já me trazem, assim, uma menopausa muito mais suave do que seria se eu fosse uma pessoa que como qualquer coisa, que fumo, que bebo. Gente, não faço nada disso. Mas eu quero dizer para vocês que eu não faço nada disso não por causa de um sacrifício, por causa de uma determinação que precisa ter uma disciplina xiita, não. Eu sou super disciplinada, mas isso vem de um amor próprio. Eu fumei, vou dizer pra vocês, vou contar tudo, tá? Assim, dos 23 aos 28 eu fumei. Apesar de ser uma dançarina, né? Mas eu tava ali num momento de, sei lá, de autoafirmação. Tava começando a fazer TV, todo mundo fumava, eu fumei também. Experimentei isso, larguei. Não tem nada demais experimentar, então fumei, larguei. Eu fiquei sem beber álcool até meus 40 anos. Aí teve um período dos 40 aos 47 que eu bebia socialmente, parei também, hoje eu tô com 56, não faz mais nenhum sentido pra mim, assim, ingerir uma gota de álcool, amo estar na lucidez, né, amo estar na presença, e o álcool geralmente é consumido em ambientes onde a energia não é muito boa. O que é que eu quero dizer com isso? Todos esses mecanismos de alteração da consciência abrem campos sensíveis da nossa espiritualidade, né? Abre campos sensíveis do nosso ser, das nossas emoções, das nossas energias. No momento que a gente abre o nosso campo, a gente abre portas para que energias de fora entrem e se apoderem da gente, principalmente na nossa sociedade que a gente não tem um trabalho consciente sobre a nossa espiritualidade e sobre o nosso canal, né? Nós somos canais de energias. Então, hoje eu tenho uma consciência sobre o meu canal, né? Tenho essa autoridade espiritual que eu não vou canalizar qualquer coisa, né? Quando eu me pego canalizando algo que eu não quero, na mesma hora eu sei que eu estou fazendo aquilo, eu corto isso. Então, assim, tem essa consciência hoje, mas geralmente as pessoas consomem álcool ou outras coisas em ambientes que tá todo mundo ali tomado de sombra, tomado de carência, tomado de aflição, tomado de sofrimento, tá indo afogar as mágoas, né, no álcool. A pessoa tá ali tomado de manipulação, tá ali sob o domínio de forças obscuras, negativas e destrutivas. E você vai abrir o seu campo nesse ambiente. Entendeu por que eu não bebo álcool? Então, assim, é que a gente não estuda essas coisas, né? Na nossa sociedade. É uma pena. E ainda bem que eu venho aqui falar, né? Pelo menos para quem está aqui assistindo, vai plantando aí uma semente e observem isso, como quando vocês bebem, e geralmente isso acontece em ambientes que tem todas essas sombras, e eu não estou falando que mesmo que você esteja numa rodinha pequena, né, não estou falando que essas pessoas são ruins, não tem nada a ver com isso, todos nós temos sombras, eu também tenho sombra, porém se não é um trabalho espiritual, onde tem todo um procedimento de chamar a luz para iluminar a sombra que está ali se manifestando coletivamente, vai ser só troca de sombra. Se não tiver uma ritualística forte, poderosa, de invocar a luz para iluminar a todos, vai ser só troca de sombra. Vai todo mundo abrir o campo e trocar suas sombras. Não tem benefício nenhum nisso, tá? E fisicamente também não é natural. Não é natural. Então, assim, minha alimentação é super saudável. Eu herdei esse gosto por estudar alimentação. Ela é super saudável hoje, mas nem sempre foi saudável. Então, assim, eu já fui radical. Já tive épocas que eu cortei o sal completamente, cortei a gordura completamente. Mas aí eu estudei um livro, gente. Chegou na minha vida um livro, eu não tinha nem 30 anos, eu estava bem nova, que se chama A Dieta da Idade Verdadeira. E até ler esse livro, eu fazia umas dietas radicais, né? Ficava assim, só líquido. Tudo bem, você pode fazer isso como limpeza, como alguns dias. Mas eu ficava meses numa dieta radical, né? Ou suprimia a gordura totalmente, né? Porque não sabia a distinção que existe gordura boa e gordura ruim, né? A gordura boa saudável é o que possibilita que meu corpo absorva
os nutrientes das vitaminas. Então, assim, eu não sabia qual era a alquimia dos alimentos até ler esse livro, A Dieta da Idade Verdadeira. Então, assim, tô dando aqui já uma dica, vou dar outras dicas, tá? Então, é isso. Ah, tá. Então, assim, a minha menopausa, né? Respondendo a pergunta, a minha menopausa, ela tá acontecendo de uma maneira muito suave. Eu faço uma reposição hormonal muito suave. Já há anos eu uso um hormônio que chama o estrogel, mas não façam isso sem consultar um médico. Eu acho que é a ginecologista ou ginecologista que tem que indicar. Eu uso a dose mínima desse hormônio. Teve uma época que tinha todo um medo sobre utilização de hormônio, de reposição de hormônio, até eu começar a estudar e ver falas, né, que para mim fizeram muito sentido. Se a pessoa, né, porque tinha uma associação com câncer, se a pessoa está mais propenso a câncer justamente quando a produção de hormônio cai, como é que a reposição do hormônio vai trazer câncer? Não faz sentido, né? Então, claro que essa reposição tem que ser feita de uma maneira observada por um médico, óbvio. Você não vai se medicar com isso. Mas assim, eu sempre busquei usar a dose mínima e observar meu corpo. Então, assim, eu tenho uma consciência corporal incrível, né? Eu fiz dança durante, sei lá, 30 anos da minha vida, então sempre senti qualquer desconforto, né? Tenho essa alimentação leve, muito saudável hoje em dia, que também me possibilita perceber quando eu ingiro alguma coisa estragada ou denso, né? Alguma coisa que não favorece a minha leveza espiritual, eu também já sinto. Porque tá tudo conectado, tá, gente? A leveza espiritual tá conectada com a leveza do corpo. Então, assim, eu já sou de uma família que as pessoas são magras. As pessoas também são magras porque cuidam da alimentação, buscam uma vida saudável, com movimento, com atividade. A gente busca, a gente gosta de subir escada, a gente prefere andar a pé do que andar de carro. Sempre foi assim. Então, assim, eu já venho dessa cultura na minha família de busca de saúde. Então, assim, minha mãe nem fez reposição hormonal, nada disso, e tá envelhecendo magra, né? Então, eu acho que isso pode ser construído também, porque eu tinha uma variação muito grande de peso por causa dessas dietas radicais, e eu tô estabilizada há anos, assim, sei lá, acho que tem aí uns 20 anos que eu estabilizei meu peso, né? Acho que desde que eu tive o Gui com 37 anos, né? Eu tive filho mais ou menos tarde, foi maravilhoso e foi tudo ótimo. Vamos lá. Nada a perguntar. Só dizer que você é linda por dentro e por fora. Obrigada. Qual alimento evitar para manter a juventude? Então, vou falar disso aí porque isso é bem importante. O que é que eu evito, tá? Sempre evitei, através da minha linda e maravilhosa mãe, os brancos, né? Os vilões brancos. Açúcar branco, né? São os refinados. Açúcar branco, farinha de trigo branca, sal branco, né? Então, assim, por exemplo, farinha de trigo branca, que é uma coisa que todo mundo sempre consumiu. Eu consumia na minha rebeldia, mas eu tinha consciência que isso não fazia bem. Então, assim, o trigo também, né? O glúten, tudo isso cria um mecanismo de inflamação no nosso corpo. O que é que isso significa? A gente fica mais inchadinho e a gente fica propenso a inflamar. Então, assim, qualquer coisa, qualquer ativo externo, né, qualquer elemento externo que entra em contato com o nosso organismo e cria algum estado de reação negativa, o nosso organismo vai começar a produzir essa inflamação, né? Não é por mal, essa inflamação vem para nos mostrar que tem algo ali que não está sendo bem digerido, que não está sendo bem assimilado. É um aviso do corpo, né? O nosso corpo fala. Então ele está avisando, ó, tem uma inflamação aqui. Porém, glúten, derivados do leite, né? Eu hoje em dia não consumo nada de derivado de leite, nem leite. Eu não consumia leite, mas eu consumia sorvete e iogurte, gostava bastante. Quando começou a pandemia, eu cortei radicalmente qualquer derivado de leite. Porque o Covid é uma gripe, né? Uma gripe grave, mas é uma gripe. Falei, cara, eu não quero pegar nenhuma gripe, muito menos Covid.
Então, assim, o processo que os derivados do leite promovem no nosso corpo é a criação de mucosa. Mucosa, né, isso é o catarro da gripe, desculpa aí falar. Mas assim, então a gripe, ela produz mucosa e esses alimentos, leite, derivado de leite, ajuda a produção de mucosa. Então intensifica a produção de mucosa no nosso corpo, né? Então eu cortei e continuo sem comer nada de derivado de leite. Então, vamos lá, né? O que eu falei? Eu até anotei aqui alguns. Ó, glúten, sal demais também não é bom, mas não é para cortar totalmente. A gente precisa do sódio, mas pouco. Uso sódio, sal marinho, sal rosa, sal de... Como é o nome daquele sal? Esqueci, tem um sal... Varia o sal, né? Mas nunca sal refinado. Fritura, álcool, cigarro, isso eu já falei. Tá, vamos lá. Mais perguntas. Qual alimento? Já falei. Aqui também, 2 perguntas sobre alimento, acabei de falar. Mas nada de radicalismo, tá, gente? Então, assim, além de ler o livro Dieta da Idade Verdadeira, eu também, quando eu engravidei do Gui, eu falei, cara, agora parou de dieta, agora você vai comer feijão, arroz todos os dias. Aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu nunca gostei muito de carne e eu sempre tive a taxa de ferro baixa, né? E eu achei que quando eu engravidasse eu ia querer comer muita carne. Algumas amigas já tinham me dito isso. Só que não, eu não tinha vontade de comer carne. Aí eu consultei um médico da minha família, na época o Fernando Rois, é o que trata todo tipo de tratava, ele faleceu já, todo tipo de doença através da alimentação. E falei, Fernando, eu acho que eu preciso comer carne, eu não sinto vontade, o que é que eu faço? Ele falou, Ingra, você não precisa comer carne. Na época ele me passou vários alimentos, né, que eram ricos em ferro, brócolis, feijões, uma série de coisas, e falou para eu comer iogurte. Ele falou, todo dia você come um iogurte para você e um iogurte para o bebê. Gente, olha, eu tive o Gui uns 15 dias antes até de completar 9 meses, com 8 meses e meio. O Gui nasceu com 385 gramas, 3 quilos, 980 gramas, quase 4 quilos. Eu era só barriga, assim, meu corpo tava magrinho. 10 dias depois de eu ter tido o Gui, foi 10 dias? Esses números já estão meio no meu inconsciente. Mas mais ou menos 10 dias depois de ter tido o Gui, eu tava mais magra do que eu tava antes de engravidar. Assim, eu realmente era só barriga, porque era quase 4 quilos de barriga, né? E eu amamentei ele bastante, assim, o Gui ficou, sei lá, 7 meses só com leite materno, não bebia nem água. Então, assim, o que é que eu falei, essa coisa do Gui, né? Assim, porque aí a minha alimentação passou a ser de comer mesmo comida, né? Então, assim, todas as loucuras que eu fazia, até de pular a refeição, pular almoço, não mais, né? Desde que eu engravidei do Gui, que minha alimentação ficou saudável, não pulo refeição, né? Posso até fazer um jejum, mas aí é um jejum bem orientado, e é raro, eu não sou de muito fazer jejum, porque eu sou magra. Então, assim, o meu jejum eu tenho que estar muito observando para não virar um exagero, né? Beleza e paixão é um bom assunto. Como faz para ser tão linda? Você pode dar o nome do seu dermato, sua nutricionista e seu personal? Vamos entrar nesse assunto do dermato? Porque, gente, vou falar para vocês, né? Hoje existem muitas... Gente, já tem 50 minutos que eu tô falando, não acredito. Hoje existem muitas ferramentas também que auxiliam, né? Podem ser um auxílio nessa busca de estar bem, né? De se achar bonita. E eu acho que tudo isso é muito válido, é o que eu estou dizendo para vocês. O nosso corpo é o nosso templo sagrado, é a nossa morada. Nosso corpo é a nossa casa, é a nossa primeira casa, é a casa do nosso espírito. Então a gente não vai cuidar dessa casa? Né? E essa saúde, esse cuidado, vem com o que a gente come, vem com o movimento, então vem com esse olhar para dentro, né? Para todos os nossos sistemas, sistema digestivo, respiratório, límbico, tudo, né? Falei circulatório. Então, assim, vem para
para essa atenção que a gente tem com a nossa saúde interna, e é isso que vai transbordar, vai transparecer, e também tem a ver com o nosso cuidado estético, né? Tem a ver com o nosso cuidado geral, né? Então, assim, quando não tem exagero, quando tem equilíbrio, tudo é válido. Porque minha mãe fala uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: tudo que Deus concede, abençoa. Então, se hoje a gente tem recursos, né, para corrigir coisas que a gente gostaria de corrigir, por que a gente não vai se utilizar disso? Da mesma maneira que eu tenho a ferramenta da constelação familiar, ou de um psicólogo, ou de um remédio, seja ele alopático na hora da crise, seja ele homeopático, né, um outro tipo de remédio na hora de tratar coisas crônicas. Se eu tenho acesso a tudo isso, se Deus concedeu tudo isso e abençoou naturalmente, por que eu não vou usar? Assim, chegou para mim, por que eu não vou usar? Agora, qual é a premissa para o procedimento estético? Na minha opinião, você já se sente bem, você já gosta de você, você já vê a sua beleza, mas você pode abrir mão, você pode usar uma ferramenta de um procedimento estético, mas você não está na obsessão, você já gosta de você. Então, por exemplo, agora na pandemia, que ficou todo mundo aí 2 anos, né, sem nenhum procedimento estético, foi uma grande oportunidade de você fazer as pazes com a sua idade, com as suas marcas de expressão, com a sua ruga. Então, por exemplo, gente, eu não conhecia o meu cabelo branco, tá? Porque eu sempre pintava. Tem a ver também com a minha profissão, claro. O meu corpo também tem essa função, ele é uma ferramenta na minha profissão, e eu faço coisas, claro, que eu assumo fazer, que vão servir aquele personagem. Então, assim, eu não conhecia o meu cabelo branco. Eu conhecia só a raizinha branca que vinha chegando. E aí, o que aconteceu na pandemia? Eu realmente fiz isolamento, graças a Deus pude fazer isso. E aí, o cabelo branco foi vindo, eu falei, gente, que oportunidade maravilhosa, porque eu não tô num trabalho, né, presencial, eu tô só fazendo lives, eu vou conhecer meu cabelo branco e todas as pessoas vão conhecer. Eu vou poder assumir o meu cabelo branco. Então foi um processo lindo, né, de autoconhecimento do meu cabelo branco, né? Eu tava com 53, 54, 55, tava nessa fase. E eu vou confessar que teve momentos assim, até eu comigo mesma, na minha intimidade, que eu olhava o espelho e falava, quem é esta mulher que eu não conhecia? Assim, meu cabelo branco foi vindo e eu fui tendo a chance de fazer as pazes com ele, mas sem nenhuma prisão. Então, assim, mais uma vez, não, é importante que a gente não se aprisione nas nossas decisões. Eu sempre soube que eu ia admirar o meu cabelo branco, eu ia conhecer o meu cabelo branco e eu ia apresentar o meu cabelo branco para as pessoas, porém, na hora que eu quisesse voltar para o castanho, eu voltava. Eu sou apaixonada pela liberdade. Assim, minha premissa, meu bem maior da minha alma é a liberdade. Então, assim, ok, vou deixar ele vir e na hora que eu sentir, eu vou pintar. Só que o que está acontecendo? Eu estou usando rena, porque a tinta química, gente, pensa, a gente fala de envenenar alimento, de comprar alimento envenenado e comer veneno, que é uma realidade hoje, né? A tinta química, né? A tinta que não é vegana, que não tem esse cuidado, a gente está botando pura toxina para dentro do nosso corpo. Já existem autópsias que veem presença de tinta por dentro do cérebro. Então, olha como o negócio é sério. E a gente faz isso com a gente mesmo. Então, assim, eu hoje uso rena, né, uma rena vegana. Se precisar um dia pintar com tinta, eu vou pintar por causa do meu trabalho, mas vai ser pontual, não é uma coisa, né, que atravessa anos e anos e você nunca para de fazer, como era antes pra mim, né? Então, assim, quando acabou a pandemia, eu tava com muita vontade de fazer luz pulsada, né? Esses estímulos de colágeno que eu faço há muitos anos. Então vamos lá, vamos entrar na estética dermatológica, né? De clínica de dermatologia. Então, assim, eu comecei a usar um pouco de Botox mais ou menos com 40 e poucos anos, né? Eu já tinha tido Gui, já tinha amamentado e tudo. E aí eu comecei a experimentar o Botox. E eu fiquei mais ou menos até uns 4 anos atrás usando o Botox.
Porque eu achava que aquilo, inclusive, estava a serviço da minha profissão, né? Principalmente aqui, ó, gente, vocês podem ver, ó. Eu tenho bastante pé de galinha, né? Ó. Tá vendo? Então eu achava que isso era a favor da minha profissão. Eu falei, vou usar Botox. Então eu tava sempre botando um pouquinho, né? Até o dia que um grande amigo, que é produtor de elenco, falou, Ingra, não bote mais Botox. Os diretores todos já sabem quando a mulher tá usando Botox. Assim, todo mundo já entendeu como é que fica no rosto. E aí eu falei, pronto, parei de botar Botox agora. Não acho que eu não deva botar nunca mais, né? Tem anos que eu não boto, eu tô até com vontade de botar um pouquinho, porque o Botox, ele desativa o músculo. E se eu tô sempre fazendo isso, vai criando um vínculo mais profundo. Porém, se eu botar, não botei ainda depois da pandemia, mas se eu botar, eu vou colocar bem pouquinho, enquanto eu não estiver gravando nada. Porque quando eu estiver gravando, eu quero o meu músculo fazendo pé de galinha, entende? Eu quero a minha cara, meu rosto se expressando. Porém, enquanto eu não estiver gravando, talvez seja bom dar uma relaxada no músculo. Então pronto, falei do Botox. Estimulador, como é que chama isso? Laser de estímulo de colágeno, eu uso há anos no rosto, no pescoço e no colo. Eu sempre usei, eu amo laser que estimula o colágeno. Tem vários nomes, né? Cada vez que vem um laser novo, vem um nome, né? Um novo nome. E então tá, laser de estímulo de colágeno. E hoje em dia tem bioestimulador de colágeno, que são substâncias que o nosso corpo produz, porém, dependendo da idade, para de produzir e você pode injetar isso, literalmente, você pode injetar. Só que, gente, isso é muito perigoso, é muito delicado. Então eu morria de medo de fazer isso. E eu conheço várias pessoas, principalmente atrizes, né, que trabalham com o próprio rosto, que morrem de medo de fazer isso com razão. Então, assim, eu encontrei há um bom tempo, graças a Deus, um dermato, que é o professor Ciro Irano, que faz isso assim com muito cuidado, com muita delicadeza, que está acostumado a trabalhar com atrizes, então assim conhece a seriedade desse trabalho, né? Assim, como ele é realmente delicado, porque inclusive hoje em dia, gente, as câmeras elas pegam assim os nossos poros. Então o trabalho no dermato tem que ser muito bem feito, né? Tem que ser muito natural e tudo isso aparece nas câmeras de hoje, né? 4K, 5K, sei lá o que, essas câmeras aí de alta geração, pega tudo. Então assim, a gente tem que fazer as pazes com as nossas rugas mesmo, né? Tem cenas minhas, tem momentos de atuação meu que eu tô, né, a minha idade vem à tona. Às vezes nem aparento tanto no dia a dia, mas a luz daquele momento, a dramaticidade daquele momento traz o peso da minha idade. E isso está a serviço do meu trabalho. Isso está a serviço da expressão de atriz naquela cena. E eu não brigo com isso, de verdade, assim, eu fico tranquila. Mas assim, é muito bom olhar meu rosto no espelho e além desse brilho nos olhos, ver que eu tenho um cuidado com a minha pele, que eu tenho que eu gosto, mesmo com as rugas presentes, eu gosto do tratamento que eu dou hoje para o meu rosto, com um bom dermato, que é o Dr. Ciro Irano, fazendo esse acompanhamento também de um lugar de amizade, de relação, onde ele conhece também o que eu quero para o meu rosto. Então, assim, se eu puder indicar para vocês como escolher um dermato, né? Se você não é cliente, paciente do Dr. Ciro Irano, que de fato eu falo isso propagando e como forma de gratidão mesmo, por ter encontrado uma pessoa que eu posso confiar 100%, né? Isso não é pouca coisa, isso é um presente da vida. Eu honro muito esse presente. Mas se você vai buscar um dermato, né, na sua cidade, enfim, dentro do que você pode nesse momento, né, em vários sentidos, você procure olhar as pessoas que ele atende. Como é que ficam as pacientes que o seu dermato atende, né? Ou os pacientes, que hoje em dia os homens fazem tudo isso, né? Usam os lasers, usam esses bioestimuladores, muitos usam também o Botox, então fazem tudo isso, né? Porque inclusive são coisas que
Se são bem feitas, não aparentam, não aparece, né? E só realça os traços que você sempre teve, não vai mudar, não vai alterar o traço, né? Então, assim, você olhe as pessoas que esse ou essa dermato atende, como é que essas pessoas ficam? Porque isso é muito sério. Já pensou você ficar com um trabalho dermatológico mal feito? Gente, isso pode destruir uma vida, é muito sério. Então, assim, eu acho muito bom ter medo mesmo, mas ter medo só para tomar todos os cuidados e vai lá e faz, sabe? Porque Deus permitiu, Deus concedeu, Ele abençoa. Então, assim, não tem por que não usar, né? A gente tá... Vixe, eu tenho uma reunião agora. Acabou de entrar a mensagem aqui do Adriano de uma reunião, mas eu vou mais um pouco. Não tem nem como avisar ele. Deixa eu ver. Eu tenho como avisar ele, sabe o quê? Se a Tati estiver aqui nessa live agora, Tati, você avisa pro Adriano que eu vou atrasar um pouquinho a nossa reunião. Ai, que vergonha. Mas eu sinto de ir mais um pouco, gente. Então, assim, dermato, tá super válido fazer coisas que são naturais, que vão realçar a sua beleza, que não vão transformar você numa outra coisa. Esse corpo é a nossa morada, é a nossa casa, a gente cuida da nossa casa, a gente quer ver a nossa casa reformada, bonita, sem exagero. Se você já se sente bonita e não precisa, não tem uma obsessão por essa beleza externa, você vai fazer o procedimento estético e vai continuar se sentindo bem, sabe? Você já tem um bem-estar dentro de você. Porque, inclusive, gente, quando tem a obsessão pelo externo, pela imagem externa, pelo procedimento estético, você corre sérios riscos de cair na mão de um dermatologista que vai fazer bobagem. Porque os dermatologistas, como o Dr. Ciro, eles chegam no limite ali de procedimento estético, que eu sei, porque ele já me disse várias vezes, que ele diz assim, agora eu não vou fazer mais nada. Se você quiser fazer mais alguma coisa, procure outro profissional, porque eu não faço. Então, esse tipo de visão do procedimento estético é preciso ter no dermatologista. Assim, eu vou até esse ponto, a partir daqui não vou mais. Então, assim, tem clientes que querem menos, outras que querem mais, mas tem um limite, né? Então, isso é bem importante. Exercícios, tá? Vou agora começar a ser mais objetiva aqui. Exercícios. Teve alguém também que me perguntou, porque eu li as perguntas antes. Alguém perguntou nessa pergunta sobre meu dermato, meu personal trainer, né? Alguém tinha perguntado se eu só faço yoga. Vamos lá. Eu sempre mexi meu corpo, né? Então, assim, essa vitalidade que vem da saúde, que vem do meu contato com a natureza, também fez com que eu sempre quisesse movimentar meu corpo. Então, assim, até os 30 dancei, depois minha profissão de atriz começou a me chamar mais, eu tive que sair daquela prática diária de dança, porém, eu faço o que tá à mão. Então, assim, teve períodos longos da minha vida que eu frequentava academia e musculação e mil coisas, gosto também. Só que hoje, com 56 anos e com um autocuidado assim, mais presente, com um autocarinho e uma autoobservação também mais delicada sobre mim, sobre o meu corpo, eu não sinto mais tanta vontade, por exemplo, de fazer coisas que eu fazia, que eram meio assim, de massacrar meu corpo, sabe? De malhar, vamos lá! Nada contra, eu tive essa fase. Só que hoje, por exemplo, eu também não corro, coisa que eu adorava, mas eu parei de correr porque eu comecei a sentir um pouco o joelho, mas fiquei 10 anos, dos 40 aos 50, correndo assim, muito. Eu amo correr, eu amo galopar, né? No horóscopo chinês eu sou cavalo de fogo. Então assim, eu amo galopar, eu amo disparar, sair correndo, eu gosto disso. Então, mas eu ando assim com muita, né, com um ritmo alto, assim, eu ando quase correndo. Então, assim, eu gosto de andar, se eu não estiver fazendo ali uma atividade hoje virtual, né, a gente tem esse acesso, eu vou andar, eu vou, né, mergulhar, ou eu vou botar um som e dançar enlouquecidamente, já aconteceu isso também, em fases da vida onde eu não tinha acesso nem a um trecho, assim, de rua para andar, correr, ou uma esteira, eu botava um som, botava um fone, ou se não tivesse música, eu dançava, soltava os bichos, sabe, o corpo precisa.
porque inclusive quando a gente movimenta o corpo assim de uma maneira mais aeróbica, a gente solta, gente, até conteúdos ancestrais, até memórias de trava, a gente solta medo, né? O corpo é a materialização de verdade dos conteúdos emocionais, dos traumas, de tudo que nós e a nossa ancestralidade vivemos. Então, assim, o corpo é o portal mesmo de integração e de liberação de conteúdos psicoespirituais. Então, é isso. E aí, o yoga que eu sempre fiz ao longo da minha vida, porém tem épocas que eu faço mais, tem épocas que eu faço menos, e desde o isolamento eu comecei a fazer yoga sistematicamente com meu amigo Ramon Melo. Depois eu vou colocar, tá? Eu vou botar o contato do Dr. Ciro e do Ramon, que eu faço yoga virtual, né? 3 vezes por semana. Hoje eu fiz, né? E é muito bom, assim, ativa tudo, né? Ativa esse nosso centro de energia, de vitalidade. Então, assim, eu amo yoga. E o yoga tem tudo a ver com a minha idade. O yoga trabalha também os nossos órgãos internamente, trabalha a nossa kundalini, nossa energia vital, sexual. E até não falei, né? Mas assim, tem a ver também com essa origem minha na Bahia, né? Essa sensualidade natural que é permitida por todo baiano, né? O nosso corpo, ele transborda a vida pela sensualidade natural que ele contém, né? Então, assim, a gente não tem na nossa cultura essa autorrepressão da expressão corporal, né? Isso pode ser lido até como exibicionismo, mas é uma permissão da nossa própria naturalidade, da nossa própria nudez, né? Então, tem assim um amor pelo corpo, né? Na Bahia isso faz parte da nossa cultura, da expressão corporal. Deixa eu ver aqui mais coisa. Gente, passou tão rápido. Tem muitos elogios, obrigada. Você faz procedimento dermatológico? Faço, acabei de falar sobre isso. O que é um bom dermato também já falei. A tua não tem fim, aqui um elogio, obrigada. Alguma coisa contra o ovo de galinha? Não, nenhuma, eu adoro ovo. Então assim, eu não como carne, hoje eu não quero comer nenhum bicho, tá? Assim, claro que se eu não tiver outra coisa, eu vou comer e não vou me culpar, porque a questão, gente, esse assunto é interessante. A questão não é comer ou não comer um bicho. A questão é o nível de sofrimento envolvido na matança de bichos na indústria alimentícia da nossa sociedade. É só isso, tá? Então, assim, eu que já vi documentários, eu que já presenciei através de filmes, nunca vi ao vivo, graças a Deus, como é feita a matança dos animais, né, na indústria alimentícia. E não vou generalizar, eu sei que tem lugares que buscam uma maneira, né, menos sofrida para o animal, porém, na grande maioria, como é uma indústria, não tem essa preocupação, não tem nem essa consciência, né? Então, assim, é muito diferente você separar, por exemplo, uma mãe de um filho para que essa mãe engorde, esse filho ficar tomando leite artificial. É muito diferente você ver essa separação de animais, né, com seus filhos, o choro desses filhos e dessas mães, o processo todo até chegar ao momento de realmente matar, a maneira como eles são mortos, é muito diferente de, por exemplo, uma pessoa que vive na floresta, que vive na natureza e mata um animal para comer, reverenciando, agradecendo aquele animal por estar dando a sua vida para alimentar uma pessoa ou para alimentar um grupo. É totalmente diferente. A energia que esse alimento que foi reverenciado traz para o nosso corpo é de uma potência e de uma vitalidade completamente diferente daquele animal que foi abatido em meio a dor e sofrimento. Então, assim, se você se alimenta de um animal que foi morto com toda esse derramamento de dor e sofrimento, você está se alimentando de sofrimento. É isso. Entende? Então, assim, não tem nem o que falar mais, né? Mas, assim, eu como ovo justamente porque eu acho que é importante, né, ter
colágeno, né? E tem outras fontes também. Mas proteína, colágeno, então assim, eu gosto muito de ovo, busco esses elementos em outras coisas, mas o ovo faz bastante parte da minha alimentação. Mas atenção, os corpos são diferentes, os organismos são diferentes. Então assim, o que é muito bom para mim pode não ser muito bom para você. Então observa seu corpo, tá? Tati, eu vi que tem uma pergunta sua aqui. Eu vou ler a sua pergunta. Você avisou lá pro Adriano, por favor? Fazendo aqui uma triangulação para um aviso chegar, né? Assim, tipo quase um sinal de fumaça. Tati, avisa lá pro Adriano que eu vou atrasar. A Tati pergunta: existem alimentos que possuem alguma energia espiritual densa e que pode atingir nosso campo espiritual além do corpo físico? Perfeito, Tati. Ó, está em sintonia. Foi o que eu acabei de falar. A gente se alimenta não só daquele alimento concretamente, a gente se alimenta da energia que conduziu aquele alimento até a nossa mesa, até o nosso prato. Então, da mesma maneira como é cultivado também as verduras, os legumes, né, se tem veneno, todo o processo de plantio, cultivo e colheita gera uma informação energética que vai ser incorporado literalmente no nosso corpo. Assim, da mesma maneira como eu falei, né? Todo alimento, toda carne que vem através do derramamento de dor e sofrimento vai trazer essa carga energética para o nosso corpo. Então, sim, vai nos segurar nessa dimensão de sofrimento, nessa biosfera sofrida e dolorosa que existe no nosso planeta, né? O corpo de dor, como diz... como é o nome dele? Ai, gente, é um saco quando dá um branco assim, né? O que fez, né? O despertar de uma nova consciência, o poder do agora. Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle traz, né, essa dimensão do corpo de dor. Tem um corpo de amor, tem um corpo de dor. Então, assim, a família humana está muito conectada a esse corpo de dor, né? Que é essa dimensão materializada do sofrimento humano e do sofrimento animal, no caso, né? Do sofrimento dos seres vivos. Isso vai ficando tão denso que forma um grande corpo onde a grande maioria das pessoas está conectada, né? Então, gente, ó, eu tô caminhando para o final, vou ter que fazer outra live sobre isso. Temos que conversar com nossa criança interior. Você tem algum trabalho para nos ajudar? Mamãe era celebrada por sua beleza, foi Miss, mas não gostava que me elogiassem, só ela. É um desafio, é um tema para sua vida, né? É um tema para sua vida. A gente recebe, gente, temas na nossa vida, né? Tem pessoas que não estão nem aí para esse negócio de beleza estética. E tudo bem, essa pessoa não precisa se forçar, né, a querer parecer como outras pessoas. A gente precisa realmente conversar com o nosso coração. Se a beleza é um tema na minha vida, olha como é interessante. Se a beleza se apresentou um tema na minha vida pessoal e eu brigo com isso, eu vou viver em sofrimento. Eu vou negar um dom que Deus me deu. Eu vou estar pecando, vou estar como, sabe a fruta peca que cai do pé antes de produzir? Isso é o verdadeiro pecado. Eu estou indo contra um dom que Deus me deu. Agora, tem gente que não está nem aí para essa beleza estética e acaba indo na onda da moda, né? De, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso parecer com fulana, com beltrana. No entanto, essa pessoa estaria muito feliz com a cara que tem, com o corpo que tem, né? E vai na onda dos outros, vai no modismo. Então, assim, a gente tem que se libertar dos modelos externos, né? A gente pode até se inspirar com o modelo interno, eu me inspiro muito, mas a hora da verdade é a hora do espelho, né? A hora que eu olho lá e falo, caramba, eu sou uma pessoa legal, sabe? Assim, minha vaidade também tá muito nesse lugar. Eu sou uma pessoa que busca a verdade. Eu não sou perfeita, tenho um monte de defeito. Mas o meu farol, a direção para onde eu ando, para onde eu olho, é busca da verdade, busca da generosidade, busca da união, busca do perdão, busca da reconciliação, busca do serviço, busca do amor incondicional. Eu busco isso,
né? E eu tenho coragem de trilhar esse caminho, que não é um caminho fácil. Então, quando eu olho no espelho, a primeira coisa que me vem é, cara, Ingra, parabéns, sabe? Parabéns pela firmeza nesse caminho. Assim, eu fico super emocionada de ver a minha firmeza. Eu agradeço meu eu superior, minha criança interna, né? Todos os seres que compõem meu mundo interno, por mesmo quando eu caio, levanta, vamos em frente. Segue sempre seu caminho, deixa quem quiser falar, sabe? Um hino do Mestre Irineu. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo quando eu olho o espelho é essa minha alma. Aí depois eu vou ver, pô, tá muito enrugado. Aí eu vou lá no Dr. Ciro Irano e ele, né, faz ali um estímulo e cuida da minha pele, me dá um creminho e aí eu fico... aí eu falo, tá bom, cuidei aqui da minha casa e tudo bem, sabe? Também se eu precisar ficar 1 ano ou 2 sem cuidar da casa, eu cuido da alimentação, sabe? Eu não vou entrar em sofrimento por causa disso. Mas é muito bom eu poder me dar esse presente, né? Na hora que eu me dou, eu falo... Ai, que bom, né? Que eu sou uma pessoa que estou de bem com a vida e ainda tenho, né, todos os cuidados que eu preciso externamente. Então, claro, tudo isso está conectado e são dimensões desse autocuidado, dessa autoimagem, né? Não é só uma coisa, são várias camadas. Então, essas últimas perguntas... Gente, olha, eu vou dizer que eu resgatei as perguntas daquela outra semana, não consegui nem ler nenhuma. Então, assim, a gente tem que ver esses nossos temas, né? Esses nossos desafios. Tinha uma pergunta aí que falava paixão e beleza. Então, assim, eu vivi... tá bom. Tati, o Adriano acabou de me mandar aqui uma mensagem. Ele não quer vir pra live, não? Pergunta pra ele, Tati, se tudo bem, se eu posso entrar lá daqui a 5 minutos, que aí eu encerro aqui com mais calma. Quando a gente está apaixonada, né? Quando a gente está apaixonado. Primeiro, a paixão favorece muito a beleza, né? Porque a gente fica... eu fico, tá? Eu fico com uma outra energia, assim. Eu fico... O olhar do outro, né? O olhar de vocês, o olhar dos amigos... estimula a minha autoimagem. E se eu tô apaixonada, esse brilho nos olhos do outro... me estimula mais ainda. Porém, tem um risco muito grande aí. Orai e vigiai, porque assim a gente começa a se alimentar energeticamente desse olhar do outro, né? Faz parte do processo. Porém, todas as outras fontes de energia que você tinha, você começa a não dar mais atenção, porque tem ali o amor que você elegeu, né? E aí você começa a ficar refém daquela pessoa, do olhar daquela pessoa. E se em algum dia, em algum momento, aquela pessoa não te olha, você fica mal. Então olha o perigo de quando a gente tá só se alimentando, né, pelo olhar do ser amado, né? Então, assim, eu tenho vivido isso assim com uma tensão, sabe, grande. De não fechar todas as fontes de energia, principalmente as minhas fontes internas de amor próprio, de autocuidado, de autoimagem, de autoestima. Porque, senão, inclusive, gente, se a gente fica só na dependência desse olhar do ser amado, o que acontece é que a gente traz muito peso para a relação, né? A relação fica pesada. A pessoa, mesmo que a gente não fale nada, sente que a gente está o tempo todo precisando de um elogio, de um olhar, de uma atenção. Então, assim, é aquilo que eu tenho falado sempre para vocês. Case com você, se admire, se aprecie, se acolha, e aí você vai ter o que doar para essa outra pessoa numa relação. Você não vai entrar como vampiro, cheio de carência, precisando receber o tempo inteiro. Você tem o que dar também. Então, sabe, eu tô usando um mecanismo, inclusive, nesse momento que eu tô vivendo, assim. Que é assim, ó, se eu não recebi algo que eu precisava naquele momento, em vez de ficar na reclamação, em vez de ficar na carência, eu dou. Eu dou exatamente aquilo que eu queria receber. Essa é uma chave. Eu tenho experimentado isso e dá muito certo. Ó, a Kate fala, o princípio é o mesmo para tudo na vida, sentir-se bem e acatar cuidados estéticos, se amar primeiro e acabar a ideia de amar...
e acatar a ideia de amar alguém. Sempre a gente primeiro num equilíbrio. Porque a minha relação comigo é o modelo de relação que eu vou ter com todas as outras pessoas. Então, se eu aprendi a me relacionar amorosamente comigo, eu vou repetir esse modelo, né? Eu vou espelhar esse modelo em todas as minhas relações, né? Eu aprendi a fazer isso comigo, assim. É o modelo de relação que eu conheço hoje, né? Vou ser amorosa comigo, vou ter cuidados comigo. Então, automaticamente, espontaneamente, isso transborda para as outras relações. Então, é isso, gente. Nossa, que live gostosa, maravilhosa. Eu vou lá para minha reunião. Chegou a ter 50 pessoas aqui para ouvir, né, para conversar e para a gente trocar sobre esse tema da beleza. A beleza é algo extremamente espiritual. O nosso corpo é a casa do nosso espírito, da nossa alma. A gente vai materializando todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções e experiências. Eu vou dizer para vocês que teve épocas da minha vida que eu me sentia horrorosa e todo mundo me achava a mulher mais linda do mundo. Então, assim, a realidade que a gente vive é o nosso mundo interno. Hoje eu tenho ruga, tenho uma certa flacidez, mas me acho linda, 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 sabe? Eu tenho muitas dimensões de beleza. A externa também está refletindo a minha beleza interna, porém é a minha beleza interna que me sustenta, né? É essa busca de luz espiritual que sustenta mesmo o meu bem-estar. Então, assim, que possamos desfrutar e usufruir de todas as ferramentas que hoje Deus nos dá para que a gente tenha uma vida se sentindo bem, se sentindo bonita. Não perfeita, não igual ao modelo de beleza mundial, mas dentro da beleza que eu recebi da minha vida, do meu pai, da minha mãe, dentro dos contornos do meu corpo, da minha história, eu aceito, me acolho e me acho muito bela. Então é isso. Muita gratidão, viu? Sua comunicação é maravilhosa para entregar os seus preciosos conteúdos. Obrigada. Gratidão também. Se amem porque esse corpo, a gente vai sentir muita saudade desse corpo quando a gente finalmente sair dele. Então aproveitem, cuidem bem desse corpo, tá? Até a próxima.